Olá, boa tarde. Começa agora o JTV UFMA. Vamos aos destaques de hoje. Princípio de incêndio é registrado em restaurante de São Luís. Na cidade de Grajaú, mais de 51 quilos de cocaína são apreendidos dentro de veículo. Fios de energia soltos aumentam riscos de acidentes. Começa o programa gratuito de saúde para animais em bairros da capital maranhense. E no quadro No Consultório, vamos abordar sobre os riscos do cigarro para a saúde e dicas de como parar de fumar. O nosso convidado é o médico Dr. João Batista. O nosso telejornal está no ar. Terça-feira, 5 de setembro, vamos aos destaques de hoje no Giro de Notícias. Uma operação do Sistema de Segurança Pública do Maranhão apreendeu na madrugada desta segunda-feira 50 barras de cocaína escondidas em um carro. A ação foi feita na cidade de Grajaú pelas polícias militar e civil em parceria com a Polícia Rodoviária Federal. O motorista tentou fugir de uma barreira policial na BR-226. Após uma perseguição, o veículo foi parado em uma estrada vicinal. Durante uma vistoria no carro, os policiais acharam os entorpecentes em um compartimento secreto do veículo. O material foi avaliado em mais de 6 milhões de reais. O motorista foi preso em flagrante e está à disposição da justiça. Mais um princípio de incêndio foi registrado em São Luís, desta vez em um restaurante na Ponta do Farol, próximo à Lagoa da Jansen, na noite desta segunda-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou em um exaustor e foi rapidamente controlado. Ninguém ficou ferido. No Porto do Itaqui, um novo equipamento de alta tecnologia começou a ser operado nesta semana. A ferramenta é uma das mais modernas do mundo e é usada no carregamento da celulose, com capacidade de movimentar 32 toneladas de materiais. O governador Carlos Brandão visitou o início das operações. No equipamento foram investidos 9 milhões de reais por uma empresa da indústria de celulose no Maranhão. Olha, gente, quem anda pelas ruas de São Luís com certeza já percebeu que em alguns bairros é grande a quantidade dos famosos emaranhados de fios nos postes. Tem as chamadas gambiarras, os famosos gatos, furtos de energia, fios arrebentados, outros soltos na altura dos pedestres. Em alguns locais, os postes parecem até que não vão aguentar mais essa quantidade de fios, A situação preocupa porque os riscos de acidentes também aumentam. Dona Lucelita vende lanches em frente a esta universidade, no bairro do Renascença, em São Luís. O ponto de vendas é estratégico, mas prejudicado por acidentes causados pela fiação mal organizada. Quando passa a noite, a gente chega aqui para trabalhar, passou um caminhão, a fiação baixa levou. Até essa estrutura minha aqui já foi trocada esse ano, porque passou um caminhão, levou a estrutura, entendeu? Então, essa falta de manutenção prejudica todo mundo. Enquanto a situação não é resolvida, muita gente vive com os obstáculos causados pela fiação desorganizada. Os acidentes são inevitáveis, além de outras situações que afetam no cotidiano, como a queda de energia e internet. Toda vez que um caminhão passa aqui, a gente tem esse problema que eles acabam levando essa fiação e por arrebentar toda vez prejudica o andamento do nosso trabalho, tanto nosso quanto dos nossos vizinhos aqui, as outras empresas, e a gente tem esse problema já de muito tempo. A situação traz perigo para motoristas e pedestres, somado aos impactos gerados pela falta de energia. Os fios baixos, por exemplo, indicam descaso para aqueles que passam pela região todos os dias. Essa fiação aqui exposta aqui, principalmente nessa rua que passa muito carro, muito movimento, eu acho bem perigosa, porque muitas vezes o caminhão tem que alterar a rota, essas coisas, por causa da fiação que é muito baixa. O caminhão geralmente é muito alto para acabar batendo. São Luís possui cerca de 170 mil postes, segundo a Equatorial Energia, os quais só podem ser consertados 2.100 a cada ano. Esse limite é determinado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, e pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Sem ultrapassar essa marca, serão necessários cerca de 80 anos para realizar a manutenção de todos os postes. Há um processo judicial tramitando na Vara de Interesses Difusos e Coletivos sobre esse assunto. Neste dito processo,
houve um acordo judicial em que a empresa, que é a concessionária de energia Equatorial, tem a responsabilidade de impor às empresas que utilizam os seus postes a responsabilidade de identificá-los e organizá-los de tal maneira que esses acidentes, não só os acidentes sejam evitados, mas também até o aspecto estético da cidade melhore. Prejudica todo mundo, porque para cá tem escola, para cá tem supermercado, aqui tem a faculdade, aqui tem departamento público, federal, estadual. E quando acontece uma coisa dessa, é um caos. Realmente lamentável, né? Olha, em nota, a Equatorial Maranhão esclarece que os postes da rede elétrica são utilizados como compartilhamento de infraestrutura de uso mútuo entre a Equatorial e as operadoras de telefonia, prestadoras de serviços, né, de telecomunicação. E que cada empresa, gente, é responsável pela manutenção e padronização dos cabos. A Equatorial informou ainda que os casos de cabos soltos, né, ou baixos que chegam ao conhecimento da distribuidora são levados para que façam as correções necessárias. Por fim, a distribuidora informou que casos como esse que foram mostrados na matéria, né, se forem cabos, né, da Equatorial, cabos de energia, essas situações devem ser informadas por meio do número 116, Central 116. Vamos mudar de assunto agora, né? Serviços gratuitos de saúde para animais. Foi realizada a primeira edição do programa Cuidar de Todos, Saúde Animal. Diversos atendimentos foram realizados na primeira edição do programa Cuidar de Todos, Saúde Animal. Um deles foi o Lupe. A Amy logo tratou de trazer o pet como forma de prevenir o cãozinho de várias doenças. É importante porque a gente sabe que o Maranhão é uma área endêmica para leishmaniose, né, e para outras viroses. Então a gente precisa estar sempre protegendo os cachorrinhos, nada melhor do que prevenir para ele não ter nenhum tipo de patologia futura. O Centro Educamais Professor Luiz Alves Ferreira, no bairro da Liberdade, foi o local escolhido pelo governo do estado para atender a população. Aqui foram oferecidos vários serviços, como vacinação antirrábica, consultas e triagem de doenças. E a partir dessa triagem a gente também vai poder fazer outros atendimentos mais complexos nesses pets em clínicas credenciadas pelo governo do estado do Maranhão, como cirurgias e outros procedimentos. Para a população, a ajuda veio em boa hora, já que muitos desses atendimentos veterinários oferecidos aqui custam caro. Está tendo doação de coleiras, é isso aí, é isso que as pessoas precisam ser assistidas de verdade. A importância desse procedimento dentro também da atenção primária e da vigilância em saúde para a gente estar cuidando dos nossos pets e também estar cuidando indiretamente da saúde também das nossas pessoas e também dos humanos. Muito bom, né? Olha, gente, hoje é o Dia Municipal do Regueiro. São Luís, que é conhecida por muitos títulos, Cidade dos Azulejos, Ilha do Amor, também é a Jamaica brasileira. Das cores vibrantes e características do estilo musical, a vibração da batida inconfundível das radiolas. O reggae está presente em todos os cantos de São Luís. O reggae não é apenas uma música, é também uma manifestação artística, um estilo de vida. Então essa data especial foi adicionada ao calendário municipal para homenagear uma figura fundamental para a manutenção da identidade cultural na cidade, né, que é o amante do reggae, o regueiro. Gente, como parte da programação especial de aniversário de 411 anos da cidade de São Luís, hoje acontece a Noite do Reggae com vários shows na Praça Maria Aragão. Vai ter presença de Eric Donaldson, Fozzy Baldum e outros grandes nomes do reggae mundial e nacional. Então, feliz Dia do Regueiro. E veja a seguir, tem o quadro No Consultório. Vamos abordar sobre os riscos do cigarro para a saúde e dicas para você parar de fumar. Nosso convidado é o médico Dr. João Batista. Nosso telejornal vai para o intervalo e volta já já. A gente tem imagens ao vivo do trânsito de São Luís. Olha só, imagens ao vivo da ponte de São Luís. Ponte São Francisco, trânsito tranquilo, apesar do horário de pico, muita gente acho que já saiu para o feriadão, né? Então tá aí, imagens ao vivo, 12h40, agora sim. Vamos para o intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com o quadro No Consultório.
Olha, gente, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, estima que 1/3 da população mundial adulta seja fumante. Sobre os perigos do cigarro, então eu converso agora com o médico Dr. João Batista, pneumologista. Doutor, seja bem-vindo aqui no nosso quadro No Consultório. Muito obrigado. Bom, doutor, olha, o consumo de derivados do tabaco causa, cerca de 50 tipos de doenças. Quais são as principais doenças causadas pelo tabagismo? Muito se preocupa, com relação aos riscos que a exposição do consumo dos derivados do tabaco podem produzir na saúde. Muito se fala das preocupações do adoecimento do aparelho respiratório, mas a gente também não deve esquecer que o problema não está somente nos pulmões, né? Nos pulmões a gente pode falar do enfisema, pode falar do câncer de pulmão, da bronquite, do aumento de chances de doenças infecciosas como pneumonias e até mesmo tuberculose. Mas também, assim, quando a pessoa inala as partículas e a fumaça do cigarro, ela produz reações inflamatórias em outros compartimentos. Pode gerar problema na bexiga, problema no osso, problema na parte vascular. Não é à toa que quando alguém infarta, por exemplo, 25% das pessoas que infartam elas são fumantes, quando elas têm algum tipo de derrame, que são os AVCs, Sim. que popularmente chamamos de derrames, também 25% delas são fumantes. Impotência sexual, pessoas que podem perder membros ou amputar pernas, braços por doenças de natureza vascular. Então, assim, realmente a exposição aos derivados do tabaco pode produzir diferentes tipos de doenças. São mais de 50 doenças já documentadas, e as maiores preocupações geralmente são voltadas para o pulmão, mas a gente não pode esquecer que outros compartimentos também podem sofrer com os derivados do tabaco. Com certeza, e são muitos os derivados, muitas as substâncias que estão presentes no cigarro, Agora, doutor, no caso das mulheres, o uso de cigarro pode causar complicações na gravidez, De que modo o tabagismo ele interfere na formação do feto? Além disso, as complicações, para os bebês por conta, de se ter uma mãe fumante. Pois é, as complicações começam desde quando, do processo de gestação, a mãe fuma, que ela acaba expondo o feto àquelas mesmas partículas que ela também está se expondo, e aumenta a chance de parto prematuro, de crescimento intrauterino restrito do bebê, de o bebê sofrer de complicações respiratórias, inclusive após o nascimento. Inclusive já tem estudos que chamamos de estudos transgeracionais, que uma avó que foi fumante, gestando uma mulher, ela pode transmitir o problema e a mutação para o neto. Olha só. Então, assim, é uma coisa que realmente é uma preocupação. Seja pela questão do processo de formação, da diminuição da oxigenação, das complicações cardiovasculares que a mãe está sofrendo e passa para o bebê no processo da gestação, ou seja também pela questão da exposição das crianças passivamente ao ambiente com cigarro. Então, até mesmo depois do bebê ter nascido, ou a mãe que fuma dentro do ambiente doméstico com as crianças no entorno, isso também pode gerar impacto no desenvolvimento e na saúde dessas crianças. Já vamos falar sobre os fumantes passivos. Agora a gente falou das mulheres, agora em relação aos homens. O risco de cigarros pode contribuir para a impotência sexual masculina? Sim. Como eu tinha falado anteriormente, essas substâncias, quando elas entram na circulação sanguínea, elas promovem o adoecimento dos vasos. Não é à toa que também pode gerar amputação, não é à toa que a pessoa pode ter infarto, não é à toa que a pessoa pode ter o AVC. Então, quando isso pega a vasculatura da região do pênis, também você pode ter disfunção erétil. Doutor, vamos voltar, então, a relação dos fumantes passivos, Além das doenças cardíacas, quais são os riscos de doenças que um fumante passivo ele pode ter? Tem muitos pais que às vezes não se atentam, E aí, como o senhor falou, fumam, dentro de um apartamento pequenininho, Ou então no quarto do próprio filho, o filho seja ele bebê ou já adolescente, ou no carro também, doutora? A gente sabe que os fumantes passivos também sofrem com isso. Existe hoje o que a gente chama de fumante de primeira mão, segunda mão e terceira mão. Existe uma classificação então, O fumante de primeira mão é aquele que inala a fumaça direto, de segunda mão é aquele que
inala a fumaça que sai da ponta do cigarro, né? E tem o de terceira mão, que é aquela pessoa que às vezes fumou fora do ambiente e chega dentro de casa e está com aquele particulado todo no corpo e você consegue sentir aquele odor. Impregna até na roupa, né, impregnado na roupa à distância, né? E as crianças, elas sofrem muito com isso, né? Dentro do ambiente de convivência com fumantes. E, assim, as principais complicações que a gente vê nas crianças é o surgimento de infecções respiratórias, as otites médias, né, que é a inflamação do ouvido que pode acontecer, o desenvolvimento de sintomas compatíveis com asma ou agravamento de asma, né? Então, o desenvolvimento pulmonar diminuído, né? Porque a criança ela vai passar por um processo que ela vai ter que ter a maturação orgânica, né? E às vezes até o próprio desenvolvimento do pulmão pode ser comprometido e fazer com que essa falta do desenvolvimento no tempo adequado vá fazer falta na idade adulta. Pois é, então mesmo que você tenha sido, né, fumante passivo, né, é importante depois você, enfim, não estou mais na presença daquele familiar, né, que é fumante, mas é importante você procurar uma ajuda médica, né, doutor, porque a gente sabe das consequências como o senhor colocou aqui. Agora, doutor, quais impactos, né, a gente já falou, né, em relação ao fumante passivo, quem fuma e precisa buscar uma ajuda no SUS, como proceder? Existe uma preocupação do Ministério da Saúde, inclusive já tem uma programação orquestrada nacionalmente, né, que envolve um programa de acompanhamento, porque parar de fumar não é que nem desligar um disjuntor. Sim. Né? Hoje eu estou fumando e amanhã eu não fumo. Né? 80% dos fumantes eles têm o desejo de parar de fumar, mas eles não conseguem, na grande maioria das vezes, fazer isso só. Então requer ajuda porque a gente está falando de uma doença. Então, quando a gente fala de tabagismo, o próprio tabagismo por si só já é uma doença. Você não precisa esperar ter um enfisema, esperar ter um câncer para você falar que você está doente. Só o hábito de você fumar e essa dependência química, comportamental e psicológica que vem do cigarro, a gente já fala que é uma doença. Então, o tabagismo por si só é uma doença. E essas pessoas que encontram-se fumando, que são doentes, né, elas podem procurar ajudas no SUS. Existem programas já muito bem estabelecidos, porque é um processo de acompanhamento que geralmente envolve 12 meses, onde a pessoa faz avaliações semanais no primeiro mês, 2 vezes por mês no segundo mês, 2 vezes no terceiro mês e 1 vez por mês até completar os 12 meses, que é para garantir que realmente todo esse processo teve êxito, né? Não só no processo de cessação, mas também na manutenção do hábito de não fumar mais. Perfeito. Olha, então ficam todas as dicas do nosso médico, doutor João Batista. Doutor, obrigada pela participação. Eu que agradeço. Obrigada, doutor. Olha, o nosso telejornal fica por aqui para rever as nossas entrevistas, como essa do doutor João Batista, reportagens e quadros. Basta acessar o YouTube e o Instagram da TV UFMA. Acompanhe também o resumo com as principais notícias do dia no programa Destaques JTV UFMA, às 18h30. Até amanhã.